Olá, eu sou o pastor José Batista, nesse momento iniciando mais um encontro com a Palavra de Deus, falando sobre a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Para compreendermos a morte substitutiva do Senhor Jesus, precisamos entender a situação em que se encontra a humanidade. E para isso nos esclarece o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, o versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E também em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esta é a situação de toda a humanidade, vivendo separada de Deus devido ao pecado. E para isso o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. E a palavra de Deus também, em João capítulo 1, 29, nos diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus tira o pecado do mundo. O mundo é o mundo dos pecadores, é o mundo das pessoas. Então ele tira de que forma? Perdoando esses pecados. E como ele perdoa? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E qual preço ele pagou? Pagou o preço da sua carne ter sido dilacerada e o preço de derramar também o seu sangue sagrado e precioso. Esse foi o preço que o Senhor Jesus pagou para o perdão, para pagar os nossos pecados e nos perdoar. Também nós vemos em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então Cristo ofereceu-se uma vez. O Senhor Jesus se ofereceu uma vez, seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, para tirar o pecado de muitos. E por que muitos e não todos? Muitos porque nem todos reconhecem, lamentavelmente, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez e realizou. Mas, como nos diz João, ele diz: mas a todos aqueles que o receberam, ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Sacrifícios pelo pecado no Antigo Testamento, para melhorar a nossa compreensão do que é a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Então lerei Levítico 4, versículo 13 ao 15. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do novilho, perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então, ali simbolicamente, ao impor as mãos sobre a cabeça do novilho, os anciões estavam simbolicamente, como já disse, mostrando que os pecados da congregação estavam sendo postos ou colocados sobre aquele animal e que aquele animal estaria levando esses pecados. Repito, tudo de forma simbólica. Mas o Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fato, ele levou sobre si os nossos pecados. Conforme nos diz, aleluia, o texto bíblico, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele padeceu, sofreu na cruz do Calvário, não pelos seus pecados,
mas pelos nossos pecados, porque nele não se achou nenhum pecado. Nenhum pecado ele cometeu para que ele morresse naquela cruz, mas ele sofreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E também nós vemos 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Mais uma vez, os nossos pecados. Não dele, mas os nossos. Isso é morte substitutiva. Ou seja, o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Quem deveria morrer naquela cruz éramos nós. Quem deveria ser condenado éramos nós. Mas o Senhor Jesus padeceu tudo aquilo por nós, pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Não foi, como diz o apóstolo Pedro, pago os nossos pecados com prata ou ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro, como um Cordeiro imaculado, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Ele verteu ali o seu sangue para pagar os nossos pecados. O Salmo 69, versículo 4, é um salmo profético, fala do sacrifício que o Senhor Jesus haveria de fazer pela humanidade. Nos diz: aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Restituí o que não furtei. Ou seja, pagou algo que ele não devia. Então na cruz ele estava pagando algo que ele não devia, mas ele estava pagando os nossos pecados. Também nós vemos em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, como já disse, ele desafiou os seus oponentes a que provassem se ele havia cometido algum pecado, e eles não puderam provar, porque a palavra de Deus é clara, que nele não se achou nenhum pecado. Mas ele morreu como um vil pecador no nosso lugar e por nós, para o perdão dos nossos pecados. Para concluir, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4,9. Este é o grande amor de Deus, em ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. O Senhor Jesus provou o seu grande amor por nós, dizendo ao Pai: eis-me aqui, envia a mim, para morrer em nosso lugar, vir a este mundo e conviver e morrer no meio de duas pessoas consideradas extremamente pecadores ali na cruz, quando dois ladrões foram crucificados, um de um lado e outro do outro lado. Ele morreu e padeceu por nós. Morreu como um vil pecador, mas sem nunca ter cometido pecado. Ele estava ali derramando o seu sangue precioso para o perdão dos nossos pecados. Quero dizer a você, amigo, a você, amiga, que não é mais preciso que você carregue esse fardo tão pesado e que causa tanto sofrimento a você, que é o fardo do pecado. Não, você não precisa carregar mais esse fardo, porque o Senhor Jesus já pagou um preço para nós sermos libertos do pecado, para nós não vivermos mais no pecado. E o preço que ele pagou foi o seu sangue derramado e a sua carne dilacerada por nós. Basta você tomar uma decisão em reconhecer este sacrifício do Senhor Jesus e o receber como Senhor e como Salvador da tua vida. E você que já tomou essa decisão, agradeça a Deus, porque nós fomos alcançados por esta grande graça de Deus em perdoar-nos dos nossos pecados. Glorifique e exalte o nome do Senhor por ser uma pessoa livre, por ser uma pessoa liberta, por andar agora sem nenhum embaraço, sem nenhum impedimento, porque Jesus Cristo
já nos libertou e já nos deu a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima.